Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre mulheres, espaço de lutas e conquistas. E para isso nós temos duas maravilhosas convidadas que a Carolis vai apresentar daqui a pouco. Quem vai tomar conta aqui, quem vai dirigir a nossa mesa redonda é a professora Eliane Carolis, professora de português lá da Escola Major João Pereira. Muito obrigada por vocês terem aceito esse nosso convite, nesse nosso sábado letivo, né? Porque, para quem não sabe, o governo de Minas Gerais, esse ano, ele colocou sábados letivos, né, para o cumprimento da carga horária. E é para ser um sábado diferente, um sábado construtivo. Então, nós esse ano resolvemos fazer assim eventos culturais, eventos informativos, e hoje nós vamos falar sobre a mulher, já que foi o Dia da Mulher, né? E é importante a gente sempre elevar essa pauta e essa discussão aí para os nossos alunos e professores e comunidade escolar. Essa semana, os alunos e os professores discutiram sobre esse tema durante as aulas e surgiram várias dúvidas. Essas dúvidas nós colocamos em forma de perguntas e são essas perguntas que nós não, vocês vão esclarecer para nós hoje, porque vocês têm muito mais conhecimento da área, né, propriedade para falar. Então, como eu disse, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Carolis, a palavra é toda sua. Então, eu acho que com esse tema a gente não poderia ter escolhido pessoas melhores para estar aqui com a gente hoje, né? Nós estamos aqui com a Andressa Arantes, Andressa Daiane da Silva Arantes, professora enfermeira, duas profissões, assim, apaixonante e muito sofredora, né? Mestre em Educação e Ciência, vereadora e representante do mandato coletivo da Câmara de Itajubá e ex-aluna do Major. Tá? Seja muito bem-vinda, e acredito que vai ter muito para acrescentar. Temos aqui também Priscila, doutora, né? Priscila Caroline Brandão Santos, advogada e presidente da Comissão da Mulher, advogada de Itajubá, né? Que representa aí um monte de mulheres aí na luta, co-vereadora também pelo mandato coletivo Nossa Voz, vice-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Alto Sapucaí. Sejam muito bem-vindas. Quero dizer para vocês que no trabalho que nós levantamos ontem com os alunos, nós só tivemos 62 perguntas. Tá? Então, vocês imaginam o tanto de questionamento que os nossos alunos têm hoje, né, para tirar as dúvidas com vocês. Então, a gente imagina que falar sobre mulher é uma coisa de um dia só, uma coisa de 8 de março, mas não é, não. É uma coisa de muitas dúvidas, tá? Então, se vocês quiserem se apresentar antes que a gente inicie, tá aí à vontade. Tá bom? Bom dia, eu queria apenas agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente falar aí um pouquinho sobre nossas experiências e enquanto, né, coletivo, até falar sobre unir forças. Eu acho que é algo que as mulheres precisam fazer, né, quando elas compartilham suas experiências, suas dores, suas angústias, a gente também se torna mais forte para seguir. Então, agradeço pela pauta, né, que vocês estão colocando, ela é muito importante, e por ter nos convidado para contribuir um pouquinho. Então, Priscila? Bom dia, também agradeço esse momento tão importante, né, que muitas vezes a gente sempre ouve falar, tem muitos mitos, né, muito preconceito. Acho que é muito importante a gente poder falar um pouquinho com mais profundidade. Então, obrigada mesmo à escola, toda a coordenação, as professoras por esse momento. Certo. Engraçado, né, gente, que quando a gente começa a falar sobre as coisas, a gente sempre faz uma pesquisa. E eu fui fazer uma pesquisa rapidinha e fui ver, será quantas mulheres nós temos no Brasil, né? E no censo de 2010, eu fui ver que as mulheres, em número, já passaram o número de homens. E que nós, mulheres, estamos vivendo 6 anos a mais do que os homens. Então, vamos lá, né? Então, nós vamos, como a gente tem muitas perguntas e o tempo, né, é um tempo assim curto, eu tentei aqui conciliar, né,
E eu acho que a gente pode começar aqui, eu dividi mais ou menos as perguntas por área, tá? É lógico que os alunos estão curiosos em saber como é trabalhar no coletivo, e eu acho que isso daí, né, dentro de uma câmara cheia de homens, mas isso aí eu acho que eu vou deixar mais para o finalzinho, tá? Vamos introduzir aí aos tipos de violência, né? Porque normalmente o aluno, ou a gente mesmo, acha que a violência é somente uma violência física, e não é. Nós sabemos que nós somos muito mais fracos que o homem, mas existe muita violência por aí, né, escondida. Então, vamos à primeira aí. A violência, essa é a primeira pergunta dos nossos alunos. A violência que a mulher pode ser por palavras? Pode decidir quem vai responder, tá bom? Eu deixo vocês à vontade. Pois não, Priscila? Sim, né? A violência, ela tem 5 tipos, né? E entre eles, o tipo da violência moral e a violência psicológica, elas são violências cometidas por palavras, a maneira como você fala. E isso é tão diferente, tão difícil muitas vezes de ser comprovado, porque às vezes a palavra, quando ela é proferida, ela não é uma palavra ofensiva, mas a maneira como se fala, o contexto, ou seja, o lugar que se falou, numa discussão, aquilo se torna ofensivo. Então, sim, as palavras podem, sim, ser caracterizadas como violência. Então, eu acho que você já respondeu a outra pergunta. Quais os tipos de violência contra a mulher? Então, nós temos 5 tipos. Violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Ixi. São 5 tipos. Eu tô tentando ser sucinta, Carolis, porque eu sei que tem muita pergunta, então eu acho que se eu ficar respondendo muito, vai entrar nas outras, né? Nossa, quais os tipos? Por que as mulheres permitem a violência contra elas? Quer começar, Cris? Você concordou? Vamos lá. Na verdade, né, essa é uma especialidade da Priscila, né, ela trabalha diretamente com essas pautas, especificamente em relação à violência, ela tem experiência mesmo na área enquanto advogada, né, e também com os projetos que ela já desenvolve, mas também todas as mulheres podem contribuir nesse sentido, em termos de vivência, né. O que eu percebo é que a gente foi colocado numa estrutura. A gente vive, né, num mundo, numa sociedade em que tende a nos inferiorizar sempre. Desde que a gente nasce, até mesmo antes da gente nascer, nós somos inferiorizadas. E eu acho que a mulher, ela acaba, não aceitando isso, mas acaba que tudo se normaliza, né? Ela sempre ser aquela que é submissa, aquela que aceita tudo, aquela que é inferior. Então, a sociedade prega muito isso, a gente escuta muito isso, a gente vive muito isso, aí acaba que a gente acha que é normal, mas não é, né? Mas não é uma agressão. Nós somos constantemente agredidas quando somos constantemente inferiorizadas. Então, eu analiso de uma forma geral dessa maneira, mas eu queria que a Pri pudesse contribuir também com todos os estudos e toda a experiência dela nessa resposta. Então, eu gosto muito quando a gente divide, porque a Andressa, ela tem uma fala mais didática. Aí eu gosto quando ela fala, aí ela me ajuda até a colocar de uma maneira mais fácil. Bom, o que acontece? Nós mulheres, a Andressa falou muito bem, desde o útero, eu costumo dizer que é do útero ao túmulo, porque até depois de morta, dentro dos velórios, você vê gente falando mal da mulher e de como o comportamento dela foi inadequado e que muitas vezes gerou aquela morte. É um absurdo, mas é assim. Descobri que sou mãe de uma mulher. No Brasil, a gente tem muitas mulheres que querem ser mãe de meninas, né? É até uma tendência. Você vê aqueles chás, né? Chá revelação, por exemplo, a mulher fica decepcionada quando é um menino.
Isso acontece o contrário também, mas em muitas culturas pelo mundo, ter uma filha mulher é um problema. E há muito pouco tempo atrás, no Brasil, ter uma filha mulher era um problema. Porque a mulher, ela ficava dentro de casa, cuidava da casa, e quem ia para a roça, cuidar da agricultura, da pecuária, quem poderia trabalhar nas fábricas era o homem. Então, ter uma mulher dentro de casa era como ter um peso. E também tinha a questão do dote, né? Quando você tem uma mulher dentro de casa, para que um homem se interesse por ela, para o casamento, você tem que pagar alguma coisa. E isso é tão cultural que vinha tanto das famílias mais pobres quanto das famílias mais abastadas. As famílias mais pobres podiam dar um saco de farinha, que tem alguns registros históricos que falam sobre um saco de farinha e 2 litros de leite, não sei o quê, para o casamento acontecer. Isso é tão... é pequeno. Mas você entende quanto nós já éramos inferiorizadas? Em 1900... Pode falar. Desculpa. Então, acontecia isso desde a época, já acontecia essa violência através dos pais. Sim. Na verdade, não é só dos pais, né? É de toda a sociedade, porque a igreja também normatizava essa prática, o Estado normatizava essa prática. Isso era uma prática comum, era normal, natural, coisa que não tinha como não acontecer. Quando não acontecia, havia outros acordos ali. Pra vocês terem uma noção, às vezes a gente não tem noção de tempo, né? Parece que isso está tão distante. Mas em 1932, eu não sei agora quanto que dá até hoje, mas de 1932 para hoje, a gente conquistou não apenas o direito ao voto, mas nós também conseguimos o direito em 2002 de não sermos... 1932 mesmo, de não sermos consideradas incapazes. O que acontecia? Quando a gente se casava, a gente era considerada incapaz. A gente tinha o mesmo status, ou seja, a gente era visto dentro da sociedade como uma pessoa com deficiência ou como uma pessoa que não tinha discernimento. Então, a gente precisava de autorização dos nossos maridos ou dos nossos pais para estudar, para trabalhar. Em 1932, muitas das nossas avós, muitas das nossas bisavós já existiam. Olha essa herança. Século é uma herança XX, né? muito recente, muito recente. A gente fala que a mulher conquistou o direito a voto em 32, mas na verdade foi livre no Brasil em 34. 1934. Isso é muito recente. A gente tem uma legislação que trouxe as mulheres para dentro do ambiente político, com cota de gênero, muito recente, acho que é de 2015. Então, assim, a gente tem que perceber que isso é muito presente na nossa vida hoje, e essa inferiorização da mulher, né, esse nosso sentimento de por que a gente continua permitindo essa agressão, é porque a gente ainda não aprendeu, porque a gente ainda está se desenvolvendo, porque nós ainda estamos conquistando os nossos direitos. Pode continuar, Carol, senão eu falo sem parar. Pior que fechou aqui, menina. Fechou mas eu abro aqui. Vai ter que editar isso aqui, ó. A minha separação, que eu estou no outro computador, e esse computador é louco de velho, e ele fechou aqui, então eu vou ter que fazer outras perguntas aqui. Mas eu abro aqui daqui a pouco, na hora que você estiver dividindo o outro. Porque eu estava tão separadinho, menino, levantei cedo para fazer isso. Pode ficar tranquila, Carol. Depois eu vou ficar sossegada. Olha aqui, eu falei 32, mas tá errado. Até conferi aqui para não ter certeza. A mulher deixou de ser considerada incapaz civilmente em 1962. Há 59 anos atrás. 62? 62, 1962. A mulher passou toda vez que ela se casava, ela se tornava incapaz. Até 1962. Gente, que absurdo. Então, faz só 59 anos. Ou seja, a maioria das nossas avós já eram consideradas incapazes no casamento. Achei, graças a Deus. A outra aqui, ó. Pode ir. Então, vamos lá. O que você acha que afeta mais a mulher? A violência verbal ou a física? Eu acho que as duas coisas afetam a mulher de uma maneira avassaladora. Só que muitas das vezes a gente só tem a violência física depois de uma continuada vida de violência verbal.
A violência física era como se fosse um estouro. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecer depois de um processo. Então, acontecem vários atos de violência verbal, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, e aí, de repente, acontece a física. E eu gosto sempre de dar um exemplo em relação a isso para facilitar o entendimento. O que acontece? Nós acreditamos na imagem do soco no olho. Né? A gente imagina, quando a gente pensa em violência doméstica ou com violência contra a mulher, a gente pensa o quê? Uma mulher do olho roxo, sangrando, caída, morta dentro de um hospital. Essa não é a imagem que a gente deve ter. Porque essa não é a imagem que reflete a totalidade da nossa realidade, da nossa vivência. A verdade da violência doméstica, ela é do homem entregando uma caixa de bombom. E por que eu falo isso? Porque ele é um ciclo. Então, a mulher acabou de ser humilhada pelo marido porque a comida não estava boa. A mulher acabou de ser humilhada pelo marido porque a roupa estava curta. A mulher acabou de ser colocada, falada assim pelo marido: você está contando coisas demais para sua mãe. Você está falando demais da nossa vida para os outros da rua. Por que você está tanto falando com tanta gente? Não. Esse cerco, ou seja, esse fechamento que o homem vai fazendo em volta da mulher, isso é a violência. E aí, quando a mulher tenta se libertar de alguma maneira, tenta falar alguma coisa, ou às vezes nem faz nada demais. Às vezes, realmente, a comida queimou porque o filho estava chorando, o cachorro latiu e a roupa tinha que pôr no varal, porque nós que somos mulheres sabemos, né, que é tudo muito rápido. Aí ele já vem e faz uma agressão. Só que essa agressão é a última instância. E aí eu levo a reflexão que, se você está ouvindo essa palestra e é mulher, independente da sua idade, no final dela você vai perceber que em algum momento da sua vida você foi violentada. Oh, meu Deus do céu, mas aí eu acho que por isso, né, é muito sério a gente ficar pensando nessas coisas, né? E aí a gente se lembra, então quando você está dirigindo, fala, só podia ser mulher. Isso é uma agressão verbal. Com né? certeza. Sai da frente, velha. Isso é uma agressão verbal, né? Tudo isso né, gente? O respeito é muito importante. A resposta que a gente dá para as outras pessoas é importante, não é? Exatamente. Eu acho. Não, Dói mais do que te dar um murro, né? Eu acho. E ela é contínua, né, Carol? Contínua. Ela é todos os dias. Todos os dias a gente dias. recebe uma... Existe uma expressão que hoje a gente usa, uma palavra diferente, que a gente não está acostumado a ouvir, que é microviolência. São essas violências do dia a dia. Todo dia a gente joga ali uma violênciazinha. Todo dia a gente recebe uma agressão. E seja ela dentro da nossa casa, seja fora, seja dos meios de comunicação, né? Ou seja, televisão, internet, Facebook, TikTok, todos esses meios de comunicação, sempre eles estão jogando alguma mensagem que nos deixa inferiorizadas. Nos deixa Aí a gente vai na outra pergunta, né, Priscila? E a pandemia aumentou isso, porque o casal passou a conviver muito, né? As pessoas passaram a conviver muito. E aí, essa violência do dia a dia, né, passou a aumentar, né? Sim. Home office, né? Vamos trabalhar em casa? Vamos. E aí, eu acho que essa operação aumentou. E eu acho que as jovens, como vocês, não aceitam mais isso. E aí, a separação aumentou. E os filhos estão sofrendo com isso. Né? A gente observa. E aí, Sim. A gente tem que mudar essa mentalidade, Sim. Eu acho. Tanto dos jovens que estão aí, para entender que uma palavra mal colocada é uma violência. Pode falar, assim. Desde o começo da pandemia, foi um boom, na verdade. Quando começou a pandemia, nos 2 primeiros meses, houve um boom de gente denunciando violência doméstica. E aí houve um movimento no Brasil todo de várias ONGs, várias instituições que começaram a ajudar essas mulheres a fazer essas denúncias. Porque o que estava acontecendo? Muitas mulheres nunca tinham ficado tanto tempo com seus maridos. Muita gente foi mandada embora do trabalho. Nunca houve um consumo tão alto de álcool como existe hoje no nosso país. Então, o que está acontecendo? É uma junção de fatores que faz com que o homem
acredite que ele tem essa liberdade de agredir a mulher. Ele não está saindo de casa, ele está desempregado, ele está alcoolizado, ele está estressado porque ele não está acostumado a ficar com os seus filhos. E agora tem crianças dentro de casa correndo, gritando, tendo que estudar, jogando as coisas, comendo o tempo inteiro, fazendo... É muita coisa. E todas as coisas acontecendo, muitas vezes, num ambiente que não tem um quintal para a criança brincar, não tem a possibilidade de sair na rua. E aí a criança tem que ficar, muitas vezes, num ambiente que não tem as coisas corretamente. Muitas vezes a criança tem que ficar com outros irmãos dentro de um quarto. A sala é pequena, só tem uma televisão, todo mundo quer ver a mesma coisa. O que acontece? Todos esses fatores fazem com que o homem ache que isso é uma possibilidade, que ele tenha que agredir a mulher. E não só a mulher, a mãe, os avós, né? Porque a agressão também contra o idoso durante a pandemia cresceu muito. Nós estamos falando sobre a mulher, mas a agressão contra o idoso, e eu até costumo dizer que nós temos que ter muita consciência de não deixar nossos idosos em cárcere privado, né? Porque a gente também quer proibir o idoso de sair de casa, mas o idoso é uma pessoa autônoma. Ela tem o direito de ir e vir. A gente precisa conscientizá-lo, mas a gente não pode proibi-lo. Isso é importante falar também. Mas em relação às mulheres em específico, Carola, e quando você falou assim, nós mulheres mais jovens estamos nos rebelando, né? A gente fala assim, não aceito, mas não, nós aceitamos. Esse que é o problema, nós aceitamos muitas vezes porque nós temos uma família que a gente não quer desfazer, porque a gente fala, é uma fase. A pandemia vai passar. Estamos estressados. Nós, mulheres, temos muito esse hábito de minimizar a ação do homem, né? Mas vai passar. Ele tá nervoso porque é muito trabalho. É um momento difícil para todo mundo. Vamos rezar junto. Aí fica a família junto, né? Aí reza num dia, aí no outro dia busca, vamos fazer um piquenique na sala. Vamos conversar, vamos tentar ficar bem. Aí 2 dias depois, o ciclo volta. Esse que é o problema da violência, né? Ele é contínuo. Carolis. Oi, Andressa. Eu queria até dar uma contextualizada e trazer até para a realidade, né, das meninas que talvez estejam aí nos assistindo, no sentido de que a gente falou muito aí de relacionamentos de um casal casado, né? Isso, mas no próprio namoro mesmo a gente vê algumas dessas atitudes e dessas ações violentas de um menino em relação a uma menina, né, de pressão, de afastar os amigos, de fazer com que ela fique isolada, de fazer, né, ele vai e agride, às vezes, né, a maioria das vezes verbalmente, psicologicamente, mas aí depois logo vem com pedido de desculpas, e aí ela às vezes não consegue sair daquilo, porque né, ela acha que ela não vai encontrar alguém melhor, porque é isso que ele fala para ela o tempo todo, que ela não vai encontrar alguém tão bonito quanto ele, alguém tão inteligente quanto ele, e que ela, né, ele já trabalha isso na cabeça dela a ponto dela não conseguir se desprender dele, e assim, rapidamente, né, depois dele agredir, ele vem assim, todo romântico, então é como se ela rapidamente esquecesse todo aquele processo de violência e falasse, não, ele é uma pessoa boa, eu vou continuar com ele sim, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha essa prova de amor. Mas aí, como a Priscila disse, é um ciclo, né, que logo ele vai voltar a praticar essas atitudes que são violentas. Então é bom ficar atento, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, começa desde a nossa adolescência, desde que a gente começa a se relacionar, a gente pode vivenciar esse tipo de relacionamento, que não faz bem. Isso. Afasta normalmente a menina da família, né? E dos irmãos, de todo mundo, né? Então ela fica vivendo ali. Ela é como se fosse um objeto daquele homem, certo? E isso, na verdade, não é um amor, né? É uma prisão. E depois, quando ela tenta sair, ela não consegue. Porque ela sente que ela não tem amigas mais, né? E aí ela sofre muito. Isso daí também é uma violência. Então, aqui já deu para a gente pular um monte de perguntas, porque já está tudo englobado nisso daí
que a gente fez, tá? E aí, também, e por que as pessoas agredidas negam que estão sendo agredidas? Eu acho que a Andressa já respondeu isso daí. Porque quem agride, bajula, pede perdão, né? Agrada com aquele bombom, com aquela rosa, dizendo que ama muito, né? Sim. E existem outros fatores, assim, quando nós somos mais velhas, que a gente está num relacionamento que a gente mora junto, porque também tem isso, né? É o fator econômico, né? Tipo, é dinheiro. Você tem a sua mãe, está sendo agredida, ela trabalha? Ela tem uma família que vai conseguir pôr ela dentro da casa dela? A avó dela consegue levar ela e os filhos para morar com ela? Sua tia, ela consegue pegar vocês e levar vocês junto com a sua mãe para sua casa, para a casa dela? É muito difícil quando a gente fala de violência, essa mulher conseguir sair da onde ela está para ir para outro lugar. Aí eu vou contextualizar dentro da nossa cidade. Itajubá hoje não tem uma casa de acolhimento e uma casa de abrigo. Ou seja, a gente não tem um lugar que a mulher vai ir lá na delegacia, vai fazer a denúncia e vai ser retirada da casa dela. Isso não existe em Itajubá. O que existe em Itajubá? Hoje a gente tem o aluguel social, que é um aluguel que a prefeitura paga para essas mulheres que estão em situação de violência doméstica. Não é fácil conseguir esse aluguel, tem que ter um tanto de prova e muitas vezes essa mulher não consegue. Porque tem um processo, um procedimento para passar. Tem várias etapas que essa mulher tem que passar para ser retirada de uma vez dessa casa e ser colocada em outro lugar. A gente não tem uma delegacia da mulher que consiga funcionar 24 horas por dia. A gente não tem nem gente trabalhando na delegacia da mulher hoje. Então, isso também é um problema. A nossa delegada está sobrecarregada. Falta pessoas ali para poder ajudar. E outra coisa, tem uma coisa importante. Polícia especializada, porque o crime de violência doméstica e de violência contra a mulher é um crime que ele não acontece, como a gente já disse, de maneira física, objetiva. Ele também tem que ter uma escuta ativa, ou seja, a pessoa que está escutando sobre aquele crime tem que saber escutar. Por isso que a gente tem as delegacias de mulher, e Itajubá a gente é privilegiado, porque isso acontece em 1% das cidades do Brasil. E a gente tem uma aqui, então a gente tem que saber aproveitar e utilizar dela da melhor maneira possível. Mas aí isso sempre é um entrave também na hora dessa mulher sair de casa, né? Então, aí tem só mais uma coisa, Carol, os valores. O que você foi ensinada desde pequena? O que nós somos ensinadas desde pequena? Que a família é um bem, que a gente tem que preservar a nossa família. A gente tem que estar junto com o nosso marido, a gente tem que crescer e estar junto com o nosso namorado, porque a gente vai formar uma família. A gente imagina isso. Não necessariamente os filhos, mas a gente imagina que vai ter um relacionamento para a formação de uma família, desde a adolescência. Então, aí a gente fala, Priscila, Andressa, que sempre para os nossos alunos, estude, gente, tenha uma profissão, tenha uma autonomia financeira, para que você constitua uma família. Depois disso daí, você vai ter uma família que, caso ocorra isso, você vai ter como sobreviver, como tomar decisões. Não comece a sua vida pelo lado contrário. Você entendeu o que eu estou dizendo? Primeiro, você vai estudar, ter uma profissão, né? Mas tem isso como meta. Não o contrário. Vou namorar, ter um filho, depois eu continuo. Lógico, que às vezes acontece, por acaso. Mas vamos fazer as coisas pelo lado certo, né? Vamos constituir, vamos ter, porque a gente sabe que se a vida acontecer do lado contrário, e se por acaso isso ocorrer, dificilmente você vai ter uma solução para a sua vida. Então, a estrutura familiar é muito importante, não é? E Carolis, quando a gente fala que a sociedade fica colocando isso, né, falando isso constantemente na nossa cabeça, e pressionando a gente, é só a gente parar para pensar nas primeiras profissões que as mulheres puderam ocupar. Elas envolveram, por exemplo, a enfermagem, a educação, o magistério, né? Que são profissões que eles achavam que eram adequadas para mulheres porque envolvia cuidado, envolvia maternagem, né?
Então, assim, constantemente falam na cabeça da gente que a gente foi preparada para cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, cuidar dos outros. E quem cuida da gente, né? E até hoje são profissões que não são bem remuneradas, você sabe disso. Desvalorizadas totalmente. Até hoje. Gente, mas a Priscila falou outro dia, acabou de falar aí que faz tão pouco tempo que a mulher está começando a adquirir as suas conquistas. E quando você falava aí, eu ainda pensei, gente, e quem educa esses homens, esses filhos, são as mulheres. Então é complicado isso ainda, porque está tão enraizado na nossa cabeça que a gente está educando para continuar esse preconceito. Nossa, isso Então aqui, nas perguntas que os meninos fizeram, já tem aqui, ó. Por que elas têm medo? Então, eu acho assim, nós já passamos meia hora da nossa fala, então eu acho que eu vou mudar aqui. Isso aqui é importante. O vestir dá direito à agressão sexual? Isso aí eu acho que eu achei até, quando você fez essa pergunta, veio uma frase na minha cabeça. Essa semana, a Comissão Nacional das Mulheres Advogadas fizeram uma frase de impacto, que é assim: a sua toga não mede a minha saia. Toga é a roupa que o juiz usa dentro do tribunal. Isso. Né? E que às vezes nós somos obrigadas a usar determinada toga por cima da nossa vestimenta, porque os juízes e advogados se sentem desconfortáveis com a roupa que nós estamos usando. E isso é tão sério, e eu estou falando isso de um nível muito mais alto. Nós estamos falando de mulheres advogadas que conhecem os seus direitos, que trabalham com isso. Imagina você querer medir a saia de uma advogada. Isso é um absurdo. Mas nós medimos a roupa das mulheres durante toda a nossa vida. Quando que passa? Eu vou dar um exemplo pessoal. Minha filha tem 2 anos e 3 meses. Essa semana, ela estava com um shortinho muito curto. E aí uma vizinha passou na rua, viu que meu portão dá para ver da rua, e falou assim: nossa, já tá muito curto, ela já é grande para estar com esse shortico. E eu pensei, ela tem 2 anos e 3 meses. E ela já está sendo julgada pelo shortinho curto que ela tá usando. Com 2 anos. Imagina isso ao longo da vida dela. Todos os dias, alguém vai olhar para ela e falar: essa roupa não é adequada para a sua idade, ou para o seu tamanho, não é adequado. Se estamos gordas demais, alguém fala que aquela roupa não é adequada. Se estamos magras demais, alguém fala que aquela roupa não é adequada. Se estamos muito saradas e malhadas de academia, alguém vai falar que aquela roupa está muito grudada, que você está querendo se exibir. O tempo todo, nós temos alguém falando do quanto a nossa roupa ou a nossa maneira de se vestir, de viver, é inadequada. E eu não falo isso só dos homens. Nós, mulheres, fazemos isso o tempo todo com outras mulheres. Nós olhamos, julgamos. E eu gosto de falar bastante isso, porque assim, isso nós fomos ensinadas a fazer. Nós fomos ensinados. Todos os dias alguém falou isso para você na sua vida e todos os dias você falou isso para alguém. A questão é aprender a olhar, julgar e calar. Esse é o primeiro movimento. Não falar, não verbalizar. Não jogar para sua amiga, para sua mãe, para sua colega, para sua tia o seu preconceito. Porque preconceito todo mundo tem. A questão é aprender a ficar quietinha, pensar: aquilo vai ofender aquela mulher? Aquilo vai trazer algum benefício para aquela mulher? Não, não vai. Aquilo vai deixar ela triste, magoada, chateada, fazer com que ela se sinta inferiorizada? Então cala, não fala. E aí, esse movimento, ele vai... E a gente tem que fazer isso, às vezes, até com a gente. Que a gente olha no espelho e fala assim: nossa, hoje eu não tô legal, eu não tô bonita, eu não tô me sentindo bem. Cala! Você tem que estar, sabe? Olha pra você é uma mulher que tem potencial. Se arruma melhor, então. Se ajeita, veste outra roupa. Se gosta, se cuida. Mas não se ofende, não se machuca. Quando a gente é adolescente, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu trabalhei um tempo com crianças e adolescentes. E eu via que quanto que a gente se oprime nessa fase da nossa vida, quanto que a gente se trata mal.
porque a gente engorda um pouco, porque a gente emagrece um pouco, porque um peito já cresceu, o outro peito não cresceu, porque tem bunda, porque a outra não tem bunda, porque tá com barriga. Gente, a gente se trata tão mal quando a gente é adolescente, e às vezes a gente se trata mal ao longo da nossa vida toda. A gente não come, a gente faz dieta. Ou a gente come só coisa que a gente não gosta, porque não pode nem comer um ovinho de Páscoa na Páscoa, porque dá espinha. Não é? E aí a gente se trata mal o tempo todo. E aí essa roupa, ela é só mais uma coisa. Então, desse tanto de coisa ruim que a gente tem da nossa imagem, né? Esses dias eu estava falando, nós estamos dando aula no Meet agora, eu falei para os meninos, gente, vocês têm que entrar com a carinha linda que vocês têm. Agora a gente está saindo na rua e está tampando o nosso rosto. A gente está colocando máscara, a gente está colocando óculos, que tudo isso é proteção, né? Contra o vírus. Por favor, quando vocês entrarem na minha aula, coloca a carinha de vocês. Vocês entenderam? Nós é que estamos mais velhos, é que estamos achando ótimo. Não precisa mais passar maquiagem, não precisa mais passar batom. Coloca o óculos escuro, coloca uma máscara e pronto, vamos embora. Ainda prende o cabelo, porque nem salão de beleza nós estamos tendo. Mas não é verdade? Isso são lindos, mas você falou a verdade. A juventude é linda, é bela, não existe feio, né? Todas as idades, Carol. Todas as idades são. É que a gente tem isso dentro da gente, ó. A gente tem isso. Por que você não pode andar sem maquiagem? Pode sim. Podemos sim, mas somos mulheres empoderadas, né? Isso. E só mais uma observação, porque nós costumamos falar muito sobre as mulheres, né? Que nós mulheres somos mais vaidosas, que nós mulheres na adolescência sentimos tudo isso, mas os meninos também sentem. Eles só não falam da maneira como as mulheres falam, né? A Andressa pode até falar melhor sobre isso. Quantos meninos também têm essa autoestima baixa, né? Eles também não são esses autossuficientes que eles dizem que são, né? Às vezes eles humilham e maltratam as meninas, muitas vezes porque eles se sentem inferiorizados. Andressa, pode falar, desculpa. Eu acho que até ia ter alguma pergunta nesse sentido mesmo, por que o homem se acha superior à mulher? Muitas vezes porque ele não sabe lidar com as próprias dúvidas, com a própria baixa autoestima dele, né? Você sempre tem que ter alguém ali para inferiorizar, para ser menor que você. Você tem que ser sempre o forte. Gente, a gente fala isso, né, bastante, né, Priscila? O machismo, ele não faz mal só para a mulher, ele faz muito mal para o homem também. O machismo é a causa de muitos suicídios, que tem lá no seu topo homens que cometem suicídio, homens com problemas psicológicos, porque do mesmo jeito que a sociedade pregou que nós somos seres inferiores, disseram para eles que eles têm que ser sempre forte, que eles têm que sempre ser o provedor, o corajoso, e às vezes eles não conseguem, porque são seres humanos, como qualquer um. Então, quando eles... Voltei. Então, quando eles não conseguem isso, né, eles acabam inferiorizando e agredindo alguém, mas é algo que está agredindo eles interiormente, né? Então, eu acho que, apesar de não ter respondido todas aqui, eu acho que o que você falou, o que nós comentamos aqui, já deu bem para explicar como são os tipos de violência. Agora, nós podemos ir... Carolis, eu posso só contextualizar uma coisa? Rapidinho, pode porque sim. daí eu acho que fica... Só para dar um resuminho disso, que eu acho que isso é importante ter fixo na cabeça de todo mundo. Vou falar rapidinho dos 5 tipos de violência, mas mais específico, tá? Pode ser? Só para facilitar o entendimento. Violência física. Todas as vezes que alguém te agride fisicamente. Bater, beliscar, chutar, empurrar... Tudo isso é violência física. Violência sexual, acho importante a gente falar sobre ela. Violência sexual não é só estupro, tá? Quando você também passa a mão na menina, quando você aperta o seio da menina, aperta a bunda, beija à força, agarra, tudo isso é violência sexual. Outra coisa que é importante falar é que se você fura a camisinha para engravidar, se você impede que a sua namorada tome anticoncepcional, ou force a sua namorada a tomar anticoncepcional, ou force a namorada a tomar a pílula do dia seguinte, tudo isso é violência sexual. Induza a namorada ou a esposa a fazer um aborto,
também é violência sexual. Uma coisa importante para falar, para quando as mulheres aí crescerem, se vocês se casarem, vocês não são obrigadas a fazer sexo com seu marido. Isso é estupro. E muitas mulheres casadas são estupradas, porque não é porque vocês dois estão casados que você tem que fazer sexo. Não tem. Se você não quiser, é seu direito, é o seu corpo. Você tem o direito de se cuidar e se prevenir. Vamos lá, terceira violência, violência moral. Moral, ela tem 3 tipos. E a moral é bom saber porque independe de violência doméstica. Ela às vezes acontece com homem, com mulher, com todo mundo. Então vamos lá, tem 3 tipos. Difamação, calúnia e injúria. Calúnia, falar que a pessoa fez um crime. Então vamos lá. Joãozinho roubou a casa de seu mané. É verdade? Não. Calúnia. Difamação. Quando alguém fala mal de uma mulher para outra mulher. Quando alguém fala mal de você para outra pessoa. Então a Ana falou que a Cecília é uma vaca. É uma ordinária. É uma pessoa... Várias coisas. Isso é difamação. Você está tratando mal a pessoa, você está colocando que ela é alguma coisa. Terceira, injúria. Injuriado. Quando você pensa assim, eu estou injuriada, eu estou me sentindo mal. Por quê? Porque a ofensa da injúria, ela é pessoal. Ninguém precisa ouvir. A difamação tem que ter uma terceira pessoa. A injúria não. A injúria é pessoal. Quando alguém vira para você e fala assim, você é feia. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa que não merece o amor. Isso é injúria. Você está injuriando a pessoa. Você está tratando ela mal. É pessoal. Vamos lá, essa foi a moral. Aí tem a patrimonial, que é uma que a gente quase não fala, né? O que é violência patrimonial? Que é quando o seu namorado, seu marido, seu companheiro, ele pega seus documentos, ele mexe no seu celular, ele te proíbe de sair de casa com a sua bolsa, com dinheiro, ele pega o dinheiro que você recebe de salário. Ele pergunta, questiona, fica ali ó, em cima de você em relação ao seu salário, divide, te dá uma mesada do seu dinheiro, porque isso acontece muito, né? Parece mentira, mas acontece muito. Pegar bens materiais, livro. Isso acontece muito, por incrível que pareça, muitos homens impedem a mulher de ler. Porque sabem que a leitura é libertadora. E uma mulher empoderada lê muito. Então, eles impedem, pegam os livros dela, não deixam elas estudarem. Então, essa violência patrimonial, ela também acontece dessa maneira. E a última violência, que é uma violência que eu considero a pior de todas, que é a violência psicológica. Porque ela acontece sempre, todos os dias, em todos os lugares. E ela é sutil ou não, né? E aí eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito. Qual que é o insulto que os homens mais fazem para nós quando eles fazem alguma coisa errada e a gente dá um grito? Louca. Você tá louca. Você é uma histérica. Né? Ai, quem nunca ouviu dos meninos, dos adolescentes, da nossa infância, do nosso casamento, da nossa vida, que nós somos loucas e histéricas? Sabe de onde vem isso? De 1800, quando o Freud foi investigar sobre por que as mulheres estavam ficando doentes. Porque naquela época, o que aconteceu? Veio um tanto de princípio, de conceito, de coisa de igreja, e a gente começou a aprisionar as mulheres dentro das suas casas. Aprisionar mesmo. As mulheres não poderiam sair de dentro das suas casas. E além de não poder sair de dentro da casa, os homens não as tocavam. Ninguém podia relar nelas, porque as mulheres eram consideradas santas e castas. Então, o sexo era apenas para geração de filhos, e as mulheres não podiam falar com ninguém, ver ninguém, e não podia acontecer nada. O que aconteceu na França? Essas mulheres começaram a adoecer. Foi tão grave esse problema psicológico da época que algumas mulheres ficaram surdas, pararam de andar, pararam de falar. E essa doença foi chamada de histeria, de loucura. Por isso que hoje, e aí isso se espalhou no mundo inteiro, e aí é assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. A gente foi dizendo isso ao longo da nossa história, e quem nós somos hoje? As loucas histéricas, que não sabemos nos controlar e controlar os nossos sentimentos. Então, essa violência psicológica, ela tem raízes muito profundas, né?
Por isso que é importante que a gente saiba quem nós somos, né? Enquanto meninas e adolescentes. E isso é uma descoberta diária. Você não vai descobrir isso de um dia para o outro e muito menos sozinha. Por isso que é tão importante ter amigas, ter tias, ter familiares próximos que te ajudem a se ouvir melhor e dividir essas experiências. Essas são as principais violências. Olha, como estamos aprendendo, hein, Priscila? Agora, eu quero que você fale um pouquinho, junto com a Andressa, porque as últimas perguntas vão ser dirigidas para a Andressa, que vai ser sobre a Câmara Municipal, como ela está sentindo lá. Então, para a Priscila seria o seguinte, eles perguntam muito da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, e dos apoios que tem em Itajubá para as mulheres que estão sofrendo violência, tá? Então, para terminar, na verdade, terminar não, para a gente dar prosseguimento, né, seria isso. Tá, eu vou fazer uma colocação, então, para facilitar. Como nós temos pouco tempo e ainda existem muitas perguntas, eu vou falar de uma maneira bem genérica e depois eu vou deixar um documento com vocês para que vocês possam divulgar para os alunos. Isso, com todas as respostas. Pode ser com todas as respostas, mas bem específico assim, como denunciar, onde denunciar, quais são os telefones úteis de Itajubá. Mas rapidamente, só para vocês entenderem aqui, caso depois vocês não consigam pegar esse documento. Primeira coisa, Delegacia da Mulher, perto ali da Caixa Econômica Federal. Só perguntar, todo mundo sabe onde é. Lá atende todos os dias. Polícia Militar, na Praça do Banco do Brasil, também atende, também tem polícia especializada. Número 180, para denúncia anônima. Coordenadoria da Mulher, dos Direitos da Mulher, tem aqui em Itajubá. Eles fazem atendimento psicológico, ou seja, tem uma psicóloga e tem uma assistente social especializada em direito da mulher. E temos também o CREAS, que é um órgão que trabalha especificamente com violências. Então, esses 5 são os principais. Mas a gente também tem o Mulheres em Luta, que é uma organização não governamental daqui, do Brasil todo, que a gente tem uma pessoa que Itajubá que representa, que é a Fabiola. Nós temos a Comissão da Mulher Advogada, que recebe denúncias pelo nosso Instagram. E nós temos também a Defensoria Pública de Itajubá, né, que é a NUDEM, que é uma defensoria pública especializada em crimes de violência contra a mulher. Então, nós temos hoje em Itajubá uma estrutura que nos permite fazer denúncias e sermos acolhidas. Mas não temos uma rede. Por quê? Essa rede está sendo construída. Geralmente as pessoas me perguntam assim, e a rede de violência contra a mulher em Itajubá funciona? Bom, a gente tem muitas estruturas boas, mas que estão agora se estruturando. Desde o ano passado a gente está fazendo um trabalho pela Comissão da Mulher Advogada, a gente está coordenando essa rede, para que essa rede se estruture. Então, a gente está tendo reunião com a Prefeitura, com o Ministério Público. Eu não falei, mas o Ministério Público também recebe denúncia. Então, se vocês forem ao Ministério Público, vocês também conseguem denunciar. E última coisa sobre a denúncia. A gente tem o hábito de falar assim, qualquer violência, vá e denuncie. E sim, a gente tem que denunciar, concordo. O 180, principalmente, por ser uma denúncia anônima, ela funciona muito bem. Mas se você é a mulher vítima de violência, antes de você entrar com essa denúncia, se você consegue, né, isso daí é muito pessoal, se você consegue esperar e ter esse pensamento, dessa frieza, de conseguir pegar as provas, de conseguir se estruturar em uma rede, conversar com uma amiga, conversar com um familiar, para que você consiga efetivamente sair da sua casa, ou começar um tratamento psicológico pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher, por exemplo, para que você entenda que aquilo é um ciclo de violência, e depois você faça a denúncia. Isso também pode acontecer, porque às vezes a gente manda a mulher denunciar e joga ela para um mundo que não tem estrutura para acolhê-la. Então, quando você está num risco de morte, você tem que fazer a denúncia. Se você sofreu um estupro, você tem que fazer a denúncia. Mas cuidado com essa nossa denúncia, de denunciar sem pensar em como aquela mulher vai ser acolhida. Então,
eu dou até a dica para os alunos. Se vocês conhecem uma mulher em situação de violência doméstica, entre em contato com um desses órgãos primeiro, porque eles vão te auxiliar qual é a melhor maneira de denunciar. Conversa com a agente da Comissão da Mulher Advogada, conversa no Ministério Público, liga na Defensoria da Mulher, sabe? Tenta primeiro entender qual é o melhor caminho, porque às vezes a gente denuncia direto no 180 e aquela mulher não vai sair da casa dela. Aí você vai falar assim, ah lá, fez tudo, eu fui lá, denunciei, mas ela tá lá com aquele ordinário, né? Que é o que acontece. E aí já vamos de novo, né? Ó, a gente não olhando o que tá acontecendo na casa do outro. A gente vendo nos nossos olhos de quem tá de fora, né? Sem nenhum tipo de empatia sobre a mulher. Então é importante que a gente pense, como que eu posso ajudar? Eu tô vendo aquela situação, o que eu posso fazer? Conversa com alguém que pode te dar esse auxílio. E aí eu vou mandar essa lista para vocês para facilitar esse entendimento. Muito bem. Isso é muito importante. Sabendo também que, às vezes, um diálogo franco, né? Uma conversa pode ajudar antes de levar ao extremo, né? Porque eu acho que a nossa conversa de hoje foi muito esclarecedora, né? Mostrou muito o que a gente pode fazer antes de tomar umas atitudes mais sérias, né? E foi o que você falou. O uso do álcool tem agravado muito isso daí. Então, vamos lá para a Andressa. Eu vou fazer as perguntas. Eu acho que eu posso fazer todas, e aí depois você responde no pacote. O que você acha, Andressa? Melhor, né? Ótimo. Ótimo? Sim. Então, vamos lá. Como é trabalhar no meio político com tanta divergência de opiniões, que a gente sabe, para dar maioria é uma tristeza, né? Que atitude você acha que deve ser tomada para contribuir com a inserção das mulheres na política, já que é um meio muito machista? Você já sofreu algum preconceito por ser a única vereadora mulher no meio de tantos homens, ou seja, no meio de 10 homens, né? Você já sentiu que foi desmerecida em seu trabalho por ser mulher? Aí a gente tem que estar de louca. Tá? Você já não se sente desconfortável no meio de tanto homem? Pode começar. São essas aí. Eu queria até dar continuidade, né, ao que a Priscila estava falando. Ela estava falando com quem vocês podem contar, né, quem vocês podem acionar caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram algum auxílio no sentido de fazer uma denúncia ou compartilhar, né, alguma situação difícil. Eu colocaria também um mandato coletivo. Muito bem, ótimo. Procurem um mandato coletivo. Para quem não sabe, o mandato coletivo ele é composto por 4 pessoas que se uniram para propor ideias e decidirem juntas coisas que são importantes para a nossa cidade. O mandato é composto por 2 meninos, o Hernani e o Bruno, eu e a Priscila. Cada um com uma profissão, cada um de uma área, com uma história, experiências. Mas, desde que o mandato coletivo ele se formou, a gente tinha apenas uma certeza, né, Priscila? De que quem ocuparia a cadeira na Câmara, quem representaria o mandato oficialmente, seria uma mulher. Muito bem. Ou seria eu, ou seria a Priscila. E no caso, assim, foi mais por uma questão de que eu já tinha passado por lá, como vereadora mirim também. A gente está vivendo, né, uma crise na nossa saúde, na educação. Então, assim, foi mais assim, pensando no quanto eu poderia contribuir com a minha área de formação nesse momento. Mas a nossa certeza é de que uma mulher estaria sentada lá, caso nós fôssemos eleitos. Esse exemplo que eu dei, ele já diz muito sobre o que a gente tem que fazer, que é permitir e dar oportunidade para que as mulheres ocupem. As mulheres, na verdade, elas precisam lutar para ocupar os espaços, elas precisam se colocar, estar em todos os espaços possíveis, para que elas sejam ouvidas. Como a própria Carolis disse, nós compomos a maioria da população, tanto, né, no nosso país, quanto na nossa cidade. Em Itajubá, a maior parte da população são mulheres. E o coletivo, a gente fala bastante isso, né, Pri? A gente não faz política
para as pessoas, mas com as pessoas. E aí, como que você vai pensar em políticas para atender aquela população se você não escuta mulheres? Se as mulheres não estão envolvidas naquela construção de coisas que vão interferir na vida delas. Então, elas têm que participar, elas têm que estar presentes, né? Então, eu até costumo falar, eu não sou a única mulher que está sentada lá na Câmara. Eu tenho a Priscila, que compõe o mandato coletivo, mas eu tenho muitas vozes ali de muitas mulheres construindo esse mandato com a gente. Porque eu sozinha, eu ia me sentir muito fraca em meio àquele ambiente que é hostil. É perigoso até, eu poderia dizer, é até perigoso. É muito difícil se manter forte diante de tudo que a gente vivencia ali dentro. Mas o que faz a gente continuar é saber que não é só pela gente, é por muitas ali que dependem da gente e que querem, né, que nós tenhamos uma cidade melhor, uma cidade com políticas que atendam todas essas mulheres e que as coisas melhorem. Toda aquela estrutura que a Priscila disse que a gente está buscando, se nós não tivéssemos uma representante mulher, né, representantes mulheres, se nós não tivermos representantes mulheres ocupando esses espaços, não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Um homem decidir as coisas pela gente, né, já passou da hora da gente não deixar isso acontecer mais. E aí, a respeito de situações que eu vivencio lá dentro, como agora vocês já compreenderam os tipos de violência, vocês viram que a psicológica é uma das piores, né? A gente não sofre agressão, assim, de bater, nem de nada disso, não, muito pelo contrário, né? Tem toda aquela questão ali, todo mundo muito cheio de dedos, com medo, né, de falar com você, com medo de, às vezes, usar um tom mais alto e você, né, supostamente usar isso contra eles, enfim. Então, tem todo um melindre ali para lidar com uma mulher quando ela está num ambiente como o da Câmara. Mas a gente percebe o machismo de forma bem sutil. Por exemplo, quando você fala uma coisa, você explica uma coisa, você se posiciona e você não é ouvida. Aí um outro homem fala exatamente o que você falou e ele é ouvido, mas ele falou exatamente o que você falou. Então, assim, por que não escutaram você? É como se você estivesse falando com ninguém. E isso acontece, assim, constantemente, até, assim, pessoas que têm o mesmo posicionamento. Por exemplo, um outro vereador que tem o mesmo posicionamento. Quando ele fala, ele é escutado. Quando você fala, você não é escutada. E ele falou a mesma coisa que você, ele defendeu a mesma coisa que você. Então, isso daí é uma forma de desmerecer a sua fala, é uma forma de machismo, sim, é uma forma de violência, sim, e é um dos exemplos. Tem outros também, né, que a gente tem vivenciado, principalmente nos últimos dias, que a gente tem vivido aí um caos, publicações, por exemplo, vocês sabem que na política a gente tem muitas opiniões, né, a gente tem posicionamentos diferentes, às vezes a gente publica isso. E aí, as pessoas têm o direito de argumentar, de contrapor aquilo que você colocou. Mas, baseado em argumentos, baseado, né, analisando a situação. Mas não, eles agridem você, a pessoa. Você é a burra, você é a que não sabe falar. Por que você está falando isso, menina? Entendeu? Agora, quando é um homem que coloca um posicionamento que eles discordam, eu não concordo por isso. Usa-se argumentos, mas com mulher eles nem usam argumentos. Simplesmente atacam a mulher, desmerecem totalmente, tiram toda a credibilidade daquele discurso. Então, é algo que a gente tem vivenciado e, assim, é só um exemplo mesmo, Carolis. Será que eu deixei de responder? Isso é um horror, você me desculpa, mas eu tô, abismada com isso daí. Eu não daria conta disso, não. Aí eu falo... Não, fora só um minuto. Tem também outras questões que a Andressa não colocou, mas que a gente percebe que ela sofre mais do que a gente, né? Porque é quem tá lá com a carinha todos os dias, lá dentro. Então, assim, ela vai falar, interrompe.
Fala assim, não tem direito de fala. Outras pessoas podem falar. Ela não pode. Ou então, a gente fez um projeto, a gente escreveu o projeto, a gente está defendendo o projeto, vem outra pessoa e toma aquilo para ela, e toma aquela fala para ela como se fosse deles. Como se fosse o homem que é o dono do projeto, o dono da ideia, o dono de tudo. Então, isso tudo acontece sempre. E aí, tipo, o que a gente tem que trabalhar um pouco, o que um homem trabalha meia hora, a gente tem que fazer 4, 5, 6 horas para provar que somos nós que fizemos, que nós estudamos, que nós estamos ali. E a Andressa estuda muito para poder estar ali e falar tudo isso, né? Porque a pobrezinha ainda tem 3 para falar na cabeça dela, para ela ter mais argumento ainda lá dentro, né, Andressa? Mas é cansativo demais, assim, a gente tem dia que a gente manda mensagem para ela no final da câmara, contando só fazer um panorama mesmo, né, da nossa cidade, da cidade de Itajubá. Nós tivemos, ao longo de toda a história, né, Priscila? Priscila analisa bastante isso, fez esse estudo. Nós tivemos apenas 5 vereadoras mulheres ocupando aquele espaço. Nós temos várias secretarias na prefeitura, e poucas delas são ocupadas por mulheres, acho que apenas 10 secretarias, né, ou até menos, tem várias secretarias, mas poucas são ocupadas por mulheres, acho que de 10, 3 são ocupadas por mulheres, agora eu não vou me recordar. Mas o fato é que, se a gente quer que nós sejamos atendidas, né, que a gente busque colocar mulheres lá. E assim, as mulheres também podem ser machistas, né, como a gente vive numa sociedade machista, nós também temos mulheres que reproduzem isso. Vocês deram até um bom exemplo, né, durante essa conversa. Às vezes a gente tem mães que passam a mão na cabeça de homens que são agressivos e que são machistas, né, no sentido de proteger. Isso não é legal em nenhuma situação. Então, a gente tem que analisar muito bem isso, mas os benefícios quando uma mulher ocupa um espaço é para todos. A prova disso é o que as pesquisas têm apontado, que cidades, né, lugares que são governados por mulheres tiveram um desempenho muito melhor no enfrentamento da pandemia. Por que será? Né? Então, assim, nós temos muitas qualidades que merecem sim ser valorizadas, como qualquer outras, né, de qualquer outro ser humano, e temos que ocupar esses espaços sim, valorizar e incentivar que outras mulheres também ocupem. Olha, nós, né, Ana, você quer falar alguma coisa antes de eu finalizar? Nossa, gente, essa mesa redonda aqui para mim hoje foi uma aula. Assim, serviu para abrir a cabeça. Eu acho que os nossos alunos vão refletir, e a tendência é a gente plantar essa educação nas escolas, nas famílias. Mais do que nunca, eu acho que o que ficou mesmo é a valorização da educação, porque tanto mulheres, principalmente mulheres, elas têm realmente que ter controle da sua vida. Eu vou formar, eu tenho meu dinheiro, eu não dependo de ninguém e não preciso se submeter a nenhum tipo de violência. Então, isso aqui hoje, gente, foi um aprendizado. Eu quero agradecer imensamente, Priscila, Andressa. Olha, vou chamar vocês outras vezes, tá? Adorei, tá? Vocês falam muito bem, expressam com clareza, com objetividade. Muito, muito obrigada e parabéns, viu, pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui na cidade. E para os meninos que estão aí, né, que serão futuros maridos, né, futuros homens na sociedade, para mudar as atitudes deles e pensar que qualquer palavra, qualquer ação dentro de sala de aula, qualquer coisa, é uma agressão, né? E que eles sejam, de fato, né, uns homens que respeitem as mulheres. Eu também aprendi muito, gente. Foi uma manhã maravilhosa. Eu só tenho que agradecer as duas. E, olha, eu estou em quase fase de aposentadoria, precisando de mim para agregar essa rede, estou aqui à disposição. E para terminar e para agradecer imensamente, eu vou aqui, né, para parafrasear Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Dizem que a mulher é um sexo frágil, né? Mas que mentira absurda.
Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Muito obrigada. E espero que isso agregue conhecimento e mudança de atitude para todos da Escola Major João Pereira e para esse Brasil afora, onde será propagado, né? Essa palestra. Essa mesa redonda nossa. Tá bom? Muito obrigada, Ana, por ter me convidado. Tá? Imagina, eu que Priscila agradeço. e Andressa. E foi ótimo ter participado. Foi ótimo. Tá bom, gente? E espero que a gente encontre outras e outras vezes. Tá bom?